O sono foi considerado por muito tempo uma parte passiva das vidas diárias humanas. No entanto, ele desempenha um aspecto fundamental para a vida do ser humano, pois possui função reparadora, de conservação de energia, de proteção e imunológica. Além do mais, a privação do sono interfere no bem-estar mental e físico do indivíduo, o que leva a grave prejuízo funcional no desempenho dos papéis sociais e nas relações interpessoais. A ressaltar que os transtornos do sono são frequentes na população em geral e se manifestam por má qualidade do sono, insônia, sonolência excessiva diurna, dificuldade em dormir ou acordar na hora desejada e por movimentos, comportamentos anormais relacionados ao sono. Neste seminário, nós trataremos dos aspectos anatomofisiológicos do sono, da classificação dos transtornos do sono, de alguns distúrbios do sono e sua relação com a qualidade de vida e a sociedade, e ainda sobre a contribuição do psicólogo no tratamento de pacientes com transtornos do sono. Então, fica bem acordado porque tem muita informação vindo por aí. Eu sou Henrique Marcelino Neves e eu vou falar sobre os aspectos anatomofisiológicos do sono. O sono é o estado de inconsciência, isso é, durante o sono, o indivíduo não tem consciência dos seus sentidos e das suas ferramentas sensoriais. O sono, mesmo sendo caracterizado como um estado de inconsciência, o indivíduo ele está em uma situação diferente de quando ocorre um coma. Pois durante o coma, o indivíduo não pode despertar através desses estímulos sensoriais recebidos. No sono, não. Ele pode muito bem acordar com esses estímulos, como é o caso de um alarme, um despertador tocando e você desperta do sono por causa desse alerta sonoro recebido, que é o estímulo sensorial. O sono ocorre de maneira cíclica, isso é, existe a fase de sono e existe a fase de vigília. E esse ciclo ele pode até ser alterado, mas ele não pode ser evitado. Isso ocorre da seguinte maneira: você pode sim alterar a frequência com a qual você dorme, porém, você não pode negligenciar que é necessário dormir. A reatividade aos estímulos nesse período de sono ela é drasticamente reduzida e, em determinados momentos, como pode ser o caso do sono profundo, o sono REM, ela é até abolida, essa reatividade é abolida, ela é nula. E o exemplo dessa redução aos estímulos pode ser quando o indivíduo, a pessoa está assistindo televisão e mesmo que essa televisão esteja com um volume elevado, esteja com o som alto, esse indivíduo não acorda recebendo esse estímulo sensorial. Durante o sono são liberados alguns hormônios. Dentre eles, vale destacar dois, que são a somatropina e o cortisol. A somatropina, que é o GH, o hormônio do crescimento, é indiscutivelmente essencial durante a fase da infância e a fase da adolescência, pois o mesmo é necessário para o desenvolvimento dos tecidos, principalmente do tecido neuronal. Porém, na fase adulta, não podemos dizer que ele é desnecessário, esse GH é desnecessário. Ele é extremamente necessário também, mas não exatamente no desenvolvimento desse tecido neuronal, por exemplo, sim na manutenção desses tecidos. O cortisol, porém, quando ele está em níveis elevados, ele pode acabar tendo, em determinadas situações, um efeito antagônico à somatropina, pois ele inibe, quando está com essas quantidades elevadas,
a pregnenolona, a produção da pregnenolona e da dehidroepiandrosterona, que são essenciais no desenvolvimento neuronal. Isso é, o cortisol, quando está alto, ele pode acabar atrapalhando nesse desenvolvimento do tecido neuronal. E quando ocorre essa elevação do cortisol? Bom, se você tiver um ciclo de sono-vigília alterado, perturbado, é um dos momentos no qual esse cortisol fica elevado. Por isso é imprescindível que na fase da infância e na fase da adolescência o indivíduo durma bem, para que ele tenha um desenvolvimento desses tecidos adequado, para que ele tenha esses hormônios sendo produzidos de maneira adequada também. Vale ressaltar também que a melatonina e a adenosina são importantíssimas para esse período de sono e vigília, visto que a melatonina ela é a forma que nosso corpo encontra de identificar quais são as fases de claro e as fases de escuro. Isso é, qual o momento adequado para o indivíduo dormir e qual o momento adequado para encerrar esse período de sono. A adenosina também é importantíssima para o sono, visto que ela é produzida depois da quebra de energia em todos os processos do nosso corpo. E a adenosina, quanto mais elevados e tem a sua concentração no nosso corpo, mais o indivíduo sentirá a sensação de cansaço. Isso é, a melatonina e a adenosina, elas são necessárias para que o indivíduo identifique qual o momento adequado para iniciar o seu sono. Bom, vale ressaltar também que existem duas áreas importantes para esse período de sono, que são a área excitatória e a área inibitória. A área excitatória, na qual os hormônios da norepinefrina, que é a noradrenalina, e da acetilcolina, elas são importantes para a manutenção desse processo que envolve a área excitatória. Esse processo seria a área excitatória excitando o tálamo, para que o tálamo, por sua vez, excite o córtex cerebral. Esse córtex cerebral, quando excitado, ele desencadeia uma reexcitação da área excitatória. Isso é, criando um feedback positivo. E esse ciclo, esse feedback positivo, é importante para que nós nos mantenhamos acordados. A área inibitória, por outro lado, ela não age diretamente com o córtex cerebral. Ela serve para inibir as atividades da área excitatória. O principal neurotransmissor utilizado pela área inibitória é a serotonina. Isso é, a serotonina também tem um papel importante. E não é só esse, eu vou trazer outro papel que é importantíssimo no caso da serotonina. A área inibitória inibindo a área excitatória, que essa por sua vez seria necessária para manter-nos acordados, ela acaba atrapalhando esse processo e ajudando na indução e manutenção desse sono. Além desses hormônios que eu acabei de citar, nós também precisamos identificar a importância tanto da norepinefrina, que é importante na área excitatória, porém, na área excitatória, ela sendo importante para manter-nos acordados, ela também é necessária para a manutenção do sono REM, que é o sono profundo. E a acetilcolina, que também é importante na manutenção desse processo, desse ciclo que envolve a área excitatória, ela é necessária para a indução desse sono REM. A serotonina, ela é necessária para a indução do sono. Isso é, além desse processo da área inibitória utilizar a serotonina, ela também tem outro papel, que eu vou falar agora. A serotonina, ela é necessária na produção da melatonina. Isso é, conforme vai escurecendo, conforme a presença da luz solar vai diminuindo,
A serotonina vai tendo sua concentração reduzida, enquanto a melatonina vai sendo produzida. Então, a serotonina é importante nesse processo da indução do sono. Agora, a Gabi irá falar sobre a classificação desses transtornos do sono. Com você, Gabi. Bom, pessoal, agora que a gente já sabe os caminhos que o sono percorre no nosso organismo, com as substâncias e estruturas envolvidas, além de saber toda a essencialidade que ele tem para a manutenção da nossa saúde, nós vamos agora conhecer alguns transtornos e entender como eles se classificam cientificamente. Bom, inicialmente, nossos referenciais no assunto podem ser 3, como o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais da Associação Americana de Psiquiatria e a Classificação Internacional de Doenças da Organização Mundial de Saúde. Isso dificulta um pouco com relação às definições e critérios utilizados na classificação dos transtornos. Desse modo, existem algumas incongruências entre as definições. Entretanto, iremos utilizar como base os dados da Classificação Internacional dos Distúrbios do Sono em sua 3ª edição, publicada no ano de 2014. A Classificação Internacional dos Distúrbios do Sono mais recente apresenta a divisão dos transtornos do sono, que são muitos, em 7 categorias que vamos conhecer brevemente. A insônia é a insatisfação com a qualidade e quantidade de sono, junto com um sintoma noturno, como a dificuldade de iniciar a dormida e assim provocando dificuldades ao longo do dia. Os transtornos relacionados à respiração, caracterizados por uma alteração na respiração durante o sono, como a famosa apneia obstrutiva do sono, é o evento em que o indivíduo fica momentos sem respirar devido a uma obstrução temporária na faringe. Os transtornos de hipersonolência central são marcados pela sonolência diurna, o que impede o indivíduo de se manter acordado durante a maior parte do período de vigília, onde os cochilos não são intencionais. Os transtornos do ritmo circadiano de sono-vigília podem apresentar sintomas dos transtornos anteriores, como a insônia e sonolência diurna. Porém, originam-se da desincronização entre o relógio corporal e o ciclo externo claro-escuro, exemplo, o transtorno dos trabalhadores em turnos. As parassonias são transtornos comportamentais que acontecem durante o sono, geralmente sem consciência do indivíduo, como por exemplo sonambulismo, terrores noturnos e pesadelos. Os transtornos do movimento relacionados ao sono fazem parte dele movimentos repetitivos e comuns realizados durante o sono de forma involuntária, causando posteriormente sensação de fadiga e sonolência diurna, como a síndrome das pernas inquietas. Os outros transtornos, eles são relacionados a condições médicas e neurológicas que atrapalham o momento do sono, como a cefaleia e o refluxo gastroesofágico. Diante de tantas classificações que por muitas vezes nós nem conhecemos ou temos acesso ao conhecimento, vale ressaltar que as estatísticas que revelam números alarmantes de outras doenças, como ansiedade e depressão, que muito tem a ver com a qualidade do sono, refletem justamente o desconhecimento sobre essas condições clínicas e a necessidade de tratamento como qualquer outra problemática da saúde. E assim, a gente segue vivenciando em uma sociedade cada vez mais exausta física e mentalmente por negligenciar uma necessidade fisiológica tão básica, mas tão importante, e por isso a gente reforça esse ponto. Os distúrbios de sono estão fortemente relacionados à qualidade de vida dos indivíduos que sofrem desse mal. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, o conceito de qualidade de vida engloba variáveis como a saúde física, relações sociais, o grau de independência, características ambientais e a saúde psicológica. A qualidade de sono e de vida estão diretamente relacionadas. A situação de trabalho, por exemplo, é um fator de qualidade de vida que pode afetar a qualidade de sono de um indivíduo devido à preocupação presente nessa situação, aumentando a latência para cair no sono e os despertares noturnos. Entretanto, um indivíduo portador de um distúrbio de sono provavelmente sofrerá consequências na qualidade de vida devido à má qualidade de sono.
O desenvolvimento tecnológico contribui também de forma negativa para a qualidade de vida e a qualidade de sono das pessoas. Dentre os fatores que afetam o sono nas sociedades modernas estão a luz artificial, a rede de telecomunicações e a demanda social do trabalho. O sofrimento clínico do indivíduo portador de algum distúrbio de sono varia de acordo com os prejuízos consequentes e a importância da área da sua vida prejudicada. Dessa forma, a pessoa necessita desenvolver estratégias para manejar essas dificuldades e melhorar suas condições. Os esforços para compensar os déficits percebidos remetem ao conceito de enfrentamento, que envolve a adaptação do organismo a situações adversas, como mudanças drásticas no curso da vida ou problemas que exigem novas formas de comportamento. A demanda atual, no geral, provoca emoções como a ansiedade, que, para serem removidas, exigem respostas adaptativas. Para trabalhar em cursos alternados, por exemplo, a pessoa precisa adaptar seu estilo de vida a essa realidade, e essa mudança provoca alterações no sono e no funcionamento mental, físico, ocupacional e sexual do indivíduo. Boa tarde. Dando continuidade ao nosso trabalho, agora eu vou falar sobre o transtorno de sono e a depressão. Os transtornos de sono eles são comumente associados a um leque de transtornos psiquiátricos, podendo ser considerado uma característica inerente da depressão. 80% dos pacientes depressivos eles se queixam de alterações no sono, e dentre essas alterações pode ser caracterizada a insônia. A insônia ela pode ser caracterizada como um importante preditor para o surgimento da depressão no segmento de 1 ano. Em alguns estudos com pacientes com insônia, em uma consulta clínica após 1 ano, foi constatado um aumento na probabilidade do surgimento de um episódio depressivo, como também a insônia pode corroborar para o surgimento da depressão. Em pacientes com ideação suicida, em relação a pacientes sem ideação suicida, pode-se perceber um aumento na latência do sono, uma menor qualidade e uma menor quantidade do sono. E algumas variáveis elas são importantes para a avaliação desses quesitos, como no caso a idade, visto que as alterações do sono elas são evidentes de acordo com o avanço da idade, principalmente no estágio 3 e 4 do sono não REM. O sexo, no caso as mulheres, elas possuem um sono mais alterado do que os homens, apesar que a partir dos 65 anos de idade isso se torna equivalente, e fatores psicossociais, como a presença de comorbidades, como um menor amparo social e uma menor escolaridade. As alterações polissonográficas na depressão, elas podem ser agrupadas em 3 principais categorias, que são as alterações da continuidade do sono, as alterações do sono de ondas lentas e as alterações do sono REM. Na primeira, há um aumento da latência do sono, assim como o aumento de despertares durante o sono e do despertar precoce, como a redução da eficiência do sono. O déficit do sono de ondas lentas, ele pode ser caracterizado pela redução de ondas lentas no primeiro período não REM, com mudanças da sua distribuição no decorrer da noite. E, por sua vez, já entre as alterações do sono REM, são detectadas o aumento do primeiro período de sono REM e da densidade REM e a diminuição da latência do REM. Em um estudo prévio de neuroimagem, foi observado que pacientes depressivos, quando comparados com indivíduos sadios e sem queixas de alterações do sono, apresentavam um maior metabolismo de glicose cerebral durante o sono não REM. Esse resultado, ele sustenta a hipótese da hiperexcitação no transtorno da depressão. Durante o episódio depressivo, a incapacidade em reduzir a atividade metabólica cortical, principalmente nas áreas corticais frontais, consiste em um dos mecanismos responsáveis
pelas alterações do sono e pelas queixas subjetivas de sono não restaurador e sonolência diurna excessiva. Igualmente, os transtornos de sono na depressão, eles podem ser decorrentes do funcionamento anômalo de regiões corticais envolvidas na geração e na manutenção do sono não REM. Durante a transição entre o período de vigília e o sono não REM, há uma redução da atividade neuronal em áreas promotoras da vigília, como o lóculo cereus, núcleo da RAF e o núcleo tuberomamilar. Neste sentido, apesar da insônia ela ser prevalente no transtorno depressivo, de 10 a 20% dos pacientes se queixam de sonolência excessiva. Alguns estudos sugerem também uma forte associação entre pesadelos e pacientes com transtorno depressivo marcado com ideação suicida. Nesses pacientes, quanto mais forte for a ideação suicida, mais os pesadelos serão marcantes e com alto teor de estresse psicológico e social, reforçando a importância da investigação para o diagnóstico e o tratamento. Por conseguinte, esses estudos desempenham um importante papel para o diagnóstico e a elaboração de estratégias para o transtorno depressivo. E então, pessoal, espero que vocês estejam todos acordados até agora, né? No nosso seminário, nós falamos sobre os aspectos anatomofisiológicos do sono e nós entendemos que, do ponto de vista anatômico, áreas diferentes do nosso sistema nervoso central estão envolvidas com os diversos estágios de sono e de vigília e que, particularmente, durante o sono, existem alterações comportamentais e fisiológicas características. Nós vimos ainda que esses transtornos têm classificações específicas e ainda como provocam consequências adversas na vida das pessoas por diminuir seu funcionamento diário, aumentar a propensão a distúrbios psiquiátricos, déficits cognitivos, surgimento e agravamento de problemas de saúde, riscos de acidente de tráfego, absenteísmo ao trabalho e por comprometer a qualidade de vida. Meus colegas demonstraram que os transtornos de sono desencadeiam consequências adversas à saúde e ao bem-estar dos indivíduos, afetando o trabalho, a cognição, os relacionamentos e o funcionamento diário, com diferentes desdobramentos a curto, médio e longo prazo. A partir das reflexões que fizemos até aqui, é muito importante que entendamos que os transtornos do sono devem ser encarados como um problema de saúde pública em nossa sociedade atual e que uma equipe multiprofissional deve ser acionada para lidar com esse mal. Dentre esses profissionais, nós temos aí o papel fundamental do psicólogo na área da medicina do sono, já que esses profissionais são agentes fundamentais na condução do paciente com distúrbio do sono, desde a avaliação neuropsicológica até o tratamento. Mas é importante lembrar que essas discussões esbarram na questão da conscientização, que é, ainda hoje, um grande desafio, já que a maioria dos distúrbios de sono não é detectada e tratada, porque, em geral, as pessoas desconhecem que essa condição é clínica e também tratável. Talvez, em função desse desconhecimento, o paciente também deixa de relatar problemas do sono durante as consultas médicas, dificultando assim o acesso do profissional às informações que permitiriam o diagnóstico e também o tratamento. Assim, a literatura que nós estudamos, ela indica que o tratamento dos distúrbios do sono, assim como a sua avaliação, deve ser integral, como uma visão individualizada do paciente como um ser biológico, psicológico, social, ambiental e histórico. A eficácia do tratamento vai ser determinada justamente por melhorias no sono e no funcionamento diário. O tratamento psicológico consiste na terapia comportamental, baseada na higiene do sono, no controle do estresse e em técnicas de relaxamento. Em termos gerais, o tratamento do sono ele precisa de uma conscientização geral a partir de alertar que existem diversos problemas sérios relacionados ao sono e sobre a enorme importância do quesito higiene do sono, como vimos anteriormente.
Pensando nisso, eu gostaria de convidar vocês para conhecerem algumas dessas medidas higiênicas do sono que são propostas na literatura especializada. Vamos lá? Primeiro, manter certa regularidade no horário de dormir e de acordar. Uma noite mal dormida não deve ser compensada com o prolongamento do sono pela manhã ou em cochilos diurnos. Segundo, deve-se evitar longos períodos acordados na cama, seja tentando dormir, seja pela manhã ao acordar. Não é benéfico esforçar-se para dormir. O esforço usualmente é acompanhado de ansiedade e de estimulação que se traduzem em mais insônia. Deve-se procurar uma atividade relaxante. Terceiro, o consumo do álcool deve ser evitado, pois este é um mal hipnótico antes de dormir, podendo provocar danos à estrutura do sono. Quarto, deve-se evitar também o uso de estimulantes, particularmente o café. Olha aí, você que gosta de café, né? Deve ser evitado a partir das 14 ou 15 horas, porque ele possui vida média prolongada, além de causar ansiedade, também perturba a estrutura do sono. Quinto, recomenda-se fazer exercícios físicos regulares, não muito próximos ao horário de dormir. A aderência e manutenção de atividade física regular do paciente como parte do tratamento de distúrbios do sono intervém na redação de sintomas associados à sonolência, cansaço, depressão, obesidade, ansiedade e estresse. Sexto, são também medidas úteis um banho em temperatura agradável, um pequeno lanche e ambiente adequado e, claro, manter a atividade sexual. Essas dicas são muito úteis, né? Mas o tratamento dos transtornos do sono não param por aí. E terapias de conduta têm sido desenvolvidas durante os últimos anos para ajudar o paciente com esse mal. Elas se dirigem a reduzir a ansiedade e a apreensão, que, embora em grau reduzido, incidem marcadamente no quadro clínico. A forma de terapia de conduta utilizada com maior frequência é a do relaxamento, que compreende uma série de procedimentos, como relaxamento muscular, meditação transcendental, yoga, biorretroalimentação e controle de estímulos. A terapia comportamental é muito indicada nos casos de transtorno do sono, pois ela propõe analisar todos os comportamentos que estão presentes na vida da pessoa, principalmente aqueles relacionados com esses transtornos. O terapeuta comportamental pode propor algumas técnicas para trabalhar. Vamos conhecer essas técnicas? 1. Construção de um diário de sono. Registros realizados pelas próprias pessoas, trazendo assim tanto os eventos que antecedem o dormir, como as consequências destes. 2. Técnica do relaxamento progressivo de Jacobson. Consiste em ensinar a pessoa a relaxar por meio de uma série de exercícios no qual ela tensiona e relaxa de forma alternada diferentes grupos musculares. 3. Dessensibilização sistemática, que visa reduzir as respostas de ansiedade, além de eliminar os comportamentos de evitação, como, por exemplo, a evitação de dormir. Dentro dessa técnica, 3 passos devem ser seguidos, como um treino de relaxamento, construção de uma hierarquia de itens ou estímulos geradores de ansiedade, avaliação e prática de imaginação. O tratamento dos transtornos do sono vai depender da causa do problema e, para isso, deve ser realizada uma investigação minuciosa sobre sua etiologia, destacando-se que a higiene do sono é amplamente recomendada como uma forma eficaz para sua prevenção, além de reduzir a quantidade de medicação ministrada, melhorando a sintomatologia e a qualidade de vida dos pacientes. O psicólogo ele deve fazer um diagnóstico diferencial para tratamento eficaz das queixas e transtornos do sono, a fim de permitir a avaliação e o manuseio inteligente da maioria desses transtornos e indicar a localização de informações ou pareceres sobre problemas clínicos mais complexos.
O diagnóstico precoce é de fundamental importância para prevenir problemas secundários, como os problemas cardíacos, a depressão, a ansiedade e a dependência do álcool. Para isso, o psicólogo precisa questionar a qualidade e a satisfação do sono do paciente, sempre, e, principalmente, estar devidamente informado sobre a existência destes transtornos e as formas de tratamento. E você? Como é que anda o seu sono? Esperamos que as discussões apresentadas nesse seminário possam ter indicado a nossa reflexão acerca do sono, não como uma ação da nossa vida cotidiana, mas como um processo multidimensional que tem impactos significativos no nosso dia a dia e deve ser considerado por nós, enquanto indivíduos, como um caso a ser tratado por uma equipe multidimensional, buscando diminuir seus impactos nocivos em nossa convivência social.